Meus queridos e amados filhos do Altíssimo, a graça dele é sobre todos. Ele está com cada um todos os dias até a consumação dos séculos, promessa dele. Ouça essa mensagem até o final, dê o seu like e compartilhe ela. E se não se inscreveu neste canal, faça isso ainda hoje. Por favor, eu fico muito grata. Olha, eu tenho prazer, alegria, eu tenho alegria mesmo de estar aqui, poder compartilhar com você a bendita palavra do Eterno. Hoje eu vou ler uma mensagem porque é algo que eu já tenho escrito e tem muitos dias que eu quero trazer esse assunto para você, que fala sobre oração. E hoje é o dia. E eu desejo sinceramente que isso edifique a sua vida. Então vamos lá. O tema da mensagem é: a oração é a obra do Eterno. A oração é a obra do Eterno. Grave isso aí, que isso já é importante. É imprescindível que a igreja entenda o conceito e o valor da oração, para que ela seja, para Cristo, uma adjutora idônea na missão de resgatar o mundo perdido e também para não incorrer no erro de atrapalhar a obra do Eterno com orações contrárias à vontade dele. O Eterno entregou a terra ao homem para que cuidasse dela e dela se beneficiasse. Gênesis 1, 28 a 30. Então o Eterno abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Disse-lhes mais: eu vos dou todos os vegetais que dão semente, os quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente. Eles vos servirão de alimento. E a todos os animais selvagens, e a todas as aves do céu, e a todo ser vivo que rasteja sobre a terra, dou toda planta verde como alimento. E assim foi. Na letra do 8º Salmo, também lemos que o Altíssimo fez com que o homem tivesse domínio sobre todas as obras do Eterno. Tudo foi posto debaixo dos pés do homem, cantou o salmista. E o Eterno respeita a autoridade que ele mesmo deu ao homem sobre a terra. E para intervir aqui, ele não o faz a revelia. Para intervir na terra, ele entra pela porta, porque ele não é um invasor. Em Apocalipse 3:20, lemos: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então ele não arromba a porta e nem pula a janela. Ele só age aqui com a permissão do homem. Logo, para agir na terra, basicamente o Eterno se servirá de dois expedientes. Um deles é a profecia, pois sabemos através de Amós 3:7 que ele não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então ele avisa para depois fazer. E o outro expediente que ele usa para agir, para intervir na terra, é a oração. A oração verdadeira, aquela oração genuína, ela tem origem lá no céu. Ela não é uma iniciativa minha e sua. Por quê? Porque o homem não sabe o que orar. Romanos 8:26. Do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras.
Somente o Eterno conhece os seus próprios propósitos e conhece o que precisa ser feito em cada vida, em cada lugar e em cada situação. Portanto, só o Espírito dele pode orar através de nós, ao dar-nos o conteúdo da oração. O Eterno, então, através do seu Espírito, dá ao homem revelações a respeito de situações, ou de pessoas, ou da obra de Satanás, ou a respeito do que o Eterno mesmo quer fazer. No caso de profecia, o profeta anuncia ao povo o que o Eterno vai fazer. Mas no caso de oração, o homem transforma a vontade do Altíssimo ou o conhecimento que o Altíssimo lhe deu em oração. Na verdade, a própria profecia também é transformada em oração, isto é, o Eterno diz ao homem o que orar e o dispõe a orar. A oração sobe ao Eterno por intermédio do anjo dele, que sobe com oração e desce com respostas. Em Hebreus 1,14, está escrito assim: os anjos são espíritos ministradores, enviados para servir em favor dos que herdarão a salvação. Quando Daniel jejuou, orou, chorou por seu povo e dispôs seu coração a compreender as futuras coisas, o Eterno lhe enviou um anjo para dar-lhe o conhecimento das coisas que estavam por vir. Daniel 10, 12 a 14. Então ele me disse: não temas, Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te diante do teu Deus. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. E Miguel, um dos maiores príncipes, veio em meu auxílio, e eu o deixei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que acontecerá ao teu povo nos últimos dias, pois a visão se refere a dias ainda muito distantes. A Zacarias também veio um anjo trazendo resposta de oração. Lucas 1,13. Mas o anjo lhe diz: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e tu o chamarás João. Em Atos 10, temos outro exemplo de manifestação de anjo, quando o anjo veio a Cornélio para falar sobre suas orações e orientá-lo a buscar o apóstolo Pedro. Quando o anjo apareceu, Cornélio ficou assustado. E aí, fitando nele os olhos e atemorizado, perguntou: que é, Senhor? O anjo lhe respondeu: tuas orações e esmolas têm subido como memorial diante de Deus. Logo, a oração tem um processo. Deus, através do seu Espírito, coloca no coração do homem o que ele deve orar. O homem ora à vontade do Altíssimo. Os anjos levam a oração ao céu. O Altíssimo envia o anjo de volta para dar respostas. Isto quer dizer que o Eterno transforma a oração em obra e coloca anjo para trabalhar a oração. Quando Jacó fugia de seu irmão Esaú, ele teve uma grandiosa experiência registrada em Gênesis 28, de 10 a 17. E Jacó partiu de Berseba e foi em direção a Arã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras do lugar, colocou-a debaixo da cabeça e deitou-se ali para dormir. Então sonhou que havia uma escada colocada sobre a terra, cujo topo chegava ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E acima dela estava o anjo, estava o Senhor, que diz: eu sou o Senhor, o Deus de teu pai Abraão, o Deus de Isaque. Darei a ti e a tua descendência esta terra em que estás deitado.
e a tua descendência será como o pó da terra, e tu te espalharás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti e da tua descendência. E eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido o que te prometi. Que lindo! Quando Jacó acordou do sono, disse: realmente o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. E cheio de temor, disse: como este lugar é terrível! Este lugar não é outro senão a casa de Deus, a porta do céu. Jacó viu uma escada que ia da terra ao céu com um movimento constante de anjos subindo e descendo. Ao acordar, nosso patriarca identificou aquele lugar como a casa de Deus, a porta do céu. E como o Eterno dirige a história, muito provavelmente o lugar no qual Jacó sonhou pode ter sido o Monte Moriá, no qual Abraão ofereceu Isaque e onde também foi construído o Templo de Salomão. Em Isaías 56, 7, o Eterno chamou sua casa de casa de oração. Eu os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Esta informação foi usada pelo Filho do Altíssimo ao defender a casa de seu pai, expulsando os cambistas e os que vendiam animais para o sacrifício. Mateus 21, 12 e 13. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam, e revirou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, fazeis dela um antro de assaltantes. Observe bem que o Filho do Altíssimo teve um comportamento diferente do que seus ouvintes costumavam ver, a fim de retomar o original propósito da casa de seu pai. A casa tem o propósito que sempre teve, ser casa de oração para todos os povos. Assim, aquele templo que foi consagrado ao Altíssimo é o principal local de reunião do seu povo, e nele o Altíssimo usa a congregação, usa o povo para pedir em unidade a obra que ele quer fazer. Segundo a experiência de Jacó, transcrita acima, ao sonhar com uma escada da terra ao céu, na qual anjos subiam e desciam, e o Altíssimo falando acima dela, ele reconheceu que aquele local não era outro senão a casa do Eterno e porta do céu. Logo, se a casa é do Altíssimo, é casa de oração. Se foi consagrada a ele, é casa de oração, conforme falou Isaías, no versículo que nós lemos. Se a casa é de oração, então ali há anjos subindo e descendo escada para ministrarem aos filhos de Deus, aos filhos do Eterno. Então, o mundo espiritual funciona assim. Nós precisamos entender que tudo que está escrito na Bíblia deveria estar escrito. E se fala de uma escada lá, é porque tem escada. E tem anjo descendo e subindo. Num movimento constante, conforme o que sonhou o Jacó. Então, nesta escada tem anjos subindo e descendo para ministrarem aos filhos do Eterno, levando suas orações para exposição diante do Eterno como memorial,
como que aconteceu lá que o anjo falou para Cornélio, em Atos 10, 4. O próprio Jacó, voltando da casa de seu sogro, teve oportunidade de ver o anjo que lhe servia e exigiu dele a bênção. O Filho de Deus falou sobre esse movimento dos anjos em João 1,51, quando os discípulos voltam de uma jornada missionária e falam para ele como foi o trabalho que no nome do Filho de Deus até os demônios os obedeciam. O Filho de Deus, ele disse o seguinte, ó, a partir de agora vocês vão ver anjos do Altíssimo, anjos do meu Pai, subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Oh, é o que Jacó sonhou. O Filho de Deus era santuário do Espírito, ele era o templo, era a casa de oração. Assim, os anjos trabalhavam constantemente para servi-lo nas orações de cumprimento dos propósitos do Pai. Por que o Filho de Deus veio ao mundo? Para se tornar homem, para ter os mesmos direitos dos homens, ser dono da terra. E como dono da terra, ele poderia pedir ao Pai para intervir aqui. Oh, glória! Tudo o que o Senhor faz é perfeitamente organizado. Os anjos levam as orações dos santos por vários motivos. E um desses motivos é para proteger essas orações das garras das potestades malignas do ar, impedindo que estas se apropriem das orações ou das respostas para uso na realização de obras em centros de adoração satanista. No céu, as orações dos servos são colocadas nas 28 taças de ouro, 24 dos anciãos e 4 dos seres viventes. Então a oração não para onde você pensa que ela para, ela vai para as taças de ouro. Oh, meu Deus! Um dia, quando o cordeiro abrir o livro, os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostrarão diante dele, tendo nas mãos harpas e taças cheias de oração. Glória ao Altíssimo. Adorando com esses instrumentos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, conforme registrou João em Apocalipse 5:8. Logo que pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Olha onde foi a parar aquela oração que você fez hoje. Imagine o cenário: o Altíssimo no trono e entre o trono e os 4 seres viventes, o Cordeiro, no meio dos anciãos. Apocalipse 5:6. No verso 11 de Apocalipse 5, João disse que também ouviu a voz, ali naquele cenário, a voz de muitos anjos ao redor do trono, ouviu a voz dos seres viventes e ouviu a voz dos 24 anciãos. Confira o texto, Apocalipse 5:11. Então olhei e também ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era milhares de milhares e de milhões. Considere bem a dimensão ilimitada e a seriedade da oração. O dia que você for convencido disso, você vai orar mais. Todo o céu reunido, veja bem, considere aí a dimensão, considere. Todo o céu reunido. E as suas orações, acompanhadas de música, estão ali, no centro, fazendo parte daquele
evento grandioso, servindo de instrumento de adoração ao Cordeiro e ao Pai do Cordeiro. E são a oferta dos seres viventes e dos anciãos. Eles se prostraram diante do Cordeiro e do Pai do Cordeiro com as orações que nós fizemos. Oh, aleluia! É uma grande festa de comemoração e de exaltação ao Cordeiro por ser digno de abrir o livro. Então, num evento tão especial, as nossas orações estão fazendo parte. Para este momento especial, as orações são envolvidas no festejo como a obra que o Eterno realizou. Por isto que a oração é a obra do Eterno. As orações são usadas pelo Filho para interceder por nós diante do Pai. Romanos 8:34. Quem nos condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ao ser adorado com orações em taças de ouro pelos anciãos e os 4 seres viventes, o Filho também usará as mesmas orações para glorificar seu Pai, porque elas são as obras que ele realizou através do seu corpo. A igreja, Romanos 12, lembra aí? Tudo o que o Filho fez e continua fazendo tem como objetivo glorificar o Pai. João 14:13. E eu farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus atende ao pedido de seus servos, porque galho que permanece ligado à videira tem apenas um objetivo ao pedir: dar fruto para o agricultor. O apóstolo João também nos falou esta verdade, 1 de João 5,14. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se essa é a concepção de oração, e se as coisas do reino funcionam dessa forma, a igreja precisa desenvolver a sensibilidade de deixar o Espírito Santo dar o conteúdo de oração em todo o tempo e assim trabalhar em coerência com o Eterno. Infelizmente, vejo que no exercício da oração não acertamos sempre. Muitas vezes temos orado contra a obra do Eterno. Temos feito muitas orações segundo a nossa vontade e o nosso jeito de entender as coisas. Portanto, para orar, a igreja precisa buscar a perspectiva de Deus sobre as situações. A igreja não é onisciente, não sabe tudo, não. E por isso mesmo ela não sabe pedir a intervenção do Altíssimo. Ela não sabe o que é necessário fazer. Não sabe o que é melhor. Não sabe o que o Altíssimo está fazendo. Ela não sabe. Então ela precisa que Ele mesmo lhe fale o que orar. E aí Ele dará o seu espírito para orar. Usar a boca dela, usar o corpo dela. O nosso corpo deve ser apresentado no altar em sacrifício vivo também para que esse corpo seja usado em oração. Caso não haja assim, a igreja vai continuar errando em muitas orações, pois estará pedindo ao Altíssimo que tire de pessoas, de cidades, de nações ou de outras circunstâncias, situações que eram muitas vezes a única chance de mudança. Um grande exemplo de oração errada é o que estamos clamando pelo Brasil. Nesse tempo, o Eterno não quer mais pedidos
de paz para esta nação. Ele trará a paz e transformação do jeito dele. Nós pedimos a intervenção dele para fazer um país melhor, uma nação melhor. Mas quem sabe o jeito de deixar essa nação melhor é ele. A oração da igreja em favor deste país tem atrapalhado a obra do Altíssimo no cumprimento de suas profecias. Ao invés de termos mudança de fato, aí nós vamos convivendo com esta decadência constante e acelerada. Nós precisamos saber o que ele está fazendo. Oração é relacionamento com o Altíssimo, não é conversar com Deus. Oração não é conversar com o Eterno. Oração é ouvir o Eterno, porque é Ele que vai falar o que nós devemos orar. Oração é dar ouvido para o Eterno. Oração é relacionamento. Este é o melhor conceito de oração. É passar tempo com o Eterno. E nesse tempo, nessa intimidade, Ele vai revelar o que Ele está fazendo. E aí saberemos o que orar para ter mudança de fato, para realmente resolver a questão da nação. E nesse momento, o que Ele quer que, a oração que Ele quer que faça é confessar os pecados e pedir perdoa os meus pecados, perdoa os pecados da igreja, perdoa os pecados dessa nação, mencionar esses pecados, pedir perdão, se arrepender, consertar, muda tudo. Em meia hora pode mudar tudo. Para ser igreja, é necessário ter relacionamento íntimo com o Eterno para conhecer seus propósitos, seguir na mesma direção dele, do filho dele, que é a cabeça, e desejar a mesma coisa que a cabeça deseja. O crente em Cristo e a igreja coletivamente precisam ter o hábito de buscar conhecer a obra que o Altíssimo está realizando, para orar e fazer somente a vontade dele. Este é o nosso formato de oração: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isto é ser a adjutora idônea. A adjutora, ela segue na mesma direção, ela tem unidade de propósito com o seu noivo. Assim, a oração é a ação de abrir porta para o Eterno agir na terra, e a profecia é apresentar a boca ao Eterno para proferir o que ele fará. Nosso El Shaddai, o Filho do Altíssimo, disse que foi ungido para anunciar boas novas, proclamar libertação aos presos, proclamar restauração de vista aos cegos, proclamar liberdade aos oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4, 18 e 19. Olha quantas vezes o termo proclamar, o verbo proclamar. Conforme o dicionário online de português, proclamar é promulgar uma lei, decretar, afirmar. O Altíssimo usa, então, a sua boca e a minha para proclamar, para decretar, para promulgar uma lei da obra que ele vai fazer. Todo milagre acontece depois de uma palavra de ordem, depois de um decreto, pois a fé vem pelo ouvir esta palavra que vai ser promulgada. Tudo continua sendo feito pela palavra. O Eterno usa seus filhos para promulgar leis sobre as quais os feitos dele se realizam. Como corpo de Cristo e juntamente com Cristo, a igreja é o Verbo de Deus. Meus filhos, minhas filhas,
Concluindo, preste atenção a isso aqui. A oração é linda demais, é importante demais, tem um valor ilimitado, imensurável, porque ela une o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a Igreja, os milhares e milhares, miríades e miríades de anjos, os seres viventes e os 24 anciãos. A oração une todos, que coisa linda, num movimento constante que é a obra do Eterno. A oração é a obra do Eterno. E se a igreja, se você e se eu não orarmos, nem profetizarmos o que o Altíssimo quer fazer, o Eterno não pode trabalhar. Vou repetir. Se a igreja não orar, nem profetizar, o Eterno não pode trabalhar. Porque ele trabalha em cima do que nós oramos ou do que profetizamos. Porque ele põe na nossa boca o que orar e o que profetizar, anunciando assim o que ele em seguida vai fazer. Glória ao Eterno, glória ao Eterno, glória ao Eterno, glória ao Eterno, que te usa em oração, que te põe a orar. Entenda o valor grandioso da oração. Ore mais, ore mais, ore mais. Tenha relacionamento com Deus todos os dias. Tome tempo todos os dias para estar com Ele. Ore o dia inteiro, esteja com o pensamento o dia inteiro voltado para Ele. Mas tire um tempo para só fazer isso. Que o Eterno te abençoe poderosamente. Eu te amo e trago esta palavra para você com muita alegria diante do meu Pai e diante de você, meu irmão, minha irmã, querida e querido, amados do Eterno Pai. Amém.